Se porventura você ainda não está fazendo nada no reino, eu declaro sobre a sua vida que esse tempo já se findou. Você vai começar a ser usado por Deus. Eu peço ao Pai que coloque pessoas no seu caminho para ser ministrada, para receber seu aconselhamento, palavra, para receber o que você tem para fazer no reino. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Sejam bem-vindos a esse culto de homens, no qual nós separamos uma palavra, um momento, para nós refletirmos que tipo de homens que nós somos. Como título dessa mensagem, eu coloquei usufrua da vida cristã, para nós realmente poder aproveitar o que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós homens, o que Ele tem para nós. Como leitura, nós vamos ler Lucas 15, do 11 em diante, a parábola do filho pródigo, onde Jesus, ele nos fala assim: e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me toda a herança do que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens da alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e em pleno de compaixão correu ao seu encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho cevado, e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, porquanto estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti, e nunca tenho te desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa com esse teu filho, que pôs fora todos os seus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho cevado para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tenho tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e festejar, porque ele estava morto e reviveu,
estava sem esperança e foi salvo. Amém. Feche seus olhos mais um instante. Senhor Jesus, eu muito se alegro por poder repetir essa parábola que saiu da sua boca, que veio direto do céu, e muito se alegro pelas revelações trazidas aos nossos corações. Que essa palavra possa entrar nos corações dos aqui presentes, dos que ainda vão nos ouvir, e que possa fazer uma diferença na vida, que possa fazer uma diferença para eles viver uma vida cristã, entregar a sua alma, o seu espírito ao Senhor, se converter verdadeiramente. Eu muito te agradeço, Senhor Jesus, e muito se alegro nessa noite, porque hoje nós vamos celebrar, festejar e glorificar o nome do Pai, através dessa palavra que o Senhor direcionou a nós. Em nome de Jesus, amém. A palavra nos fala sobre 2 filhos, sobre 2 homens. Então nós podemos entender que existe mais de um tipo de homem, mais de um tipo de atitude, coisas que acontecem, que diferenciam. Se nós formos pensar assim, dentro da igreja, às vezes o pastor, ele pode enxergar 2 tipos de homens: aquele que está lá fora, que ainda vai receber o amor de Deus, ou que já está recebendo o amor de Deus. Às vezes uma pessoa que tem um ministério de ensino, um mestre, ele olha para uma pessoa e fala: esse precisa aprender. Esse é um tipo de homem que precisa ser ensinado com as palavras de Deus. Mas existe outro tipo de homem que já está no reino e já está sendo ensinado. Às vezes um profeta vai olhar e vai falar: essa pessoa precisa da direção da palavra de Deus para viver a vida. Mas ele vai ver outro tipo de homem que já está vivendo a vida cristã, recebendo a direção direta da palavra. Às vezes o evangelista vai olhar para uma pessoa e fala assim: esse precisa vir para a igreja, esse é um homem que eu vou levar para a igreja. E ele olha dentro da igreja, outro tipo de homem que ele já conseguiu trazer para dentro da igreja. Às vezes o apóstolo, ele olha para uma pessoa lá fora e vê essa pessoa podia usufruir da vida cristã. E ele olha, às vezes, para um outro tipo de homem que já está dentro da igreja, ele fala: esse sim, esse está vivendo plenamente a vida cristã. Mas e Deus? Como que Ele nos olha se nós for meditar nessa palavra? Eu quero compartilhar com vocês um período da minha vida onde eu me preocupava demais, a ponto de chegar para falar para Jesus e falar assim: Senhor Jesus, o Senhor fala que é para nós colocar os nossos anseios sobre o Senhor. E a minha preocupação hoje é com as pessoas. Eu não posso ver uma pessoa doente, eu não aceito. Uma pessoa que está se acabando, um casal que está brigando. Eu estou se preocupando demais com isso e eu tentava fazer algo. E em orações eu era muito específico e as orações eram respondidas. E quando eu ia agir, conversar com as pessoas, às vezes eu tentava dar um jeitinho e aconteceu um caos que realmente uma pessoa precisava de uma direção muito grande, só porque era uma pessoa muito de Deus e ela tropeçou, ela caiu. Só porque Deus me deu aquela direção, mas eu não tinha como eu saber que aquilo estava acontecendo, e eu duvidei no meu coração que podia ser verdade aquilo lá. E eu não tive coragem de agir. Aconteceu que essa pessoa passou por dificuldades e ali eu fiquei mais nervoso ainda pelas coisas que se passavam, né? E eu falando para Deus: Deus, eu queria ter agido, feito certo. Então Deus me deu uma visão, talvez uma das visões mais belas que eu já tive. Eu me vi num reino, num campo assim gigante, tudo muito lindo. Tinha um rio que ele já estava entrando na terra dos homens. E ali nesse reino, eu vi um cavalo negro. Esse cavalo, ele andava com muita propriedade. Ele andava como sabia o que tinha que fazer. Ele estava cumprindo o seu propósito. Ele era grande, forte, muito imponente. E ali ele estava percorrendo todo aquele reino. E ele não parava. Deus me levou até a certo ponto do reino, onde ele veio em minha direção. A hora que ele veio, eu estendi a mão e eu parei ele. Deus me mostrou bem perto que ele curvou a sua face, ele ficou quieto e parou de correr.
Então Deus falou para mim: você conseguiu parar ele? Eu falei: eu consegui. E Deus afastou aquela visão e pôde me mostrar segurando ele. E Deus falou para mim: mas você está de pé, você vai cansar. Eu parei assim, voltei e ainda escutei mais uma palavra de Deus. Deus falou assim para mim: não tente mudar ninguém, não tente melhorar ninguém, converta. E acabou a visão. Eu já fui procurar, logo após, na Bíblia, um cavalo negro. Apocalipse 6:5 nos fala: foi aberto o terceiro selo, onde um cavaleiro ele veio montado num cavalo negro, e ele tinha uma balança na mão. E ali eu entendi que a única coisa para Deus pesar na terra, a única coisa que tem de valor são os homens, são vocês. Essa balança, se Deus pudesse distinguir, creio eu que Ele só distingue quem é filho e quem não é filho. Não tem outro valor num homem para Deus, fora isso. Por isso Ele nos deu Jesus, o seu Filho, entregou para nós sermos chamados de filho. Creio eu que você pode olhar para a sua vida ou para a vida das pessoas lá fora e pensar: dois tipos de homem, um é filho, um não é filho. Aquele que já entregou a vida para Jesus como Senhor e Salvador, esse é filho. E sobre isso que nós vamos conversar na revelação de uma palavra. Quando Jesus ele começa nas parábolas e ele fala: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou toda a sua herança. Você tem que entender, se nós formos colocar as pessoas que são filho e que não são filho, existem 2 tipos de homem: o que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador e não tem a vida plena. Esse primeiro filho que ele desperdiçou, o que o pai lhe deu, são as pessoas que veio ao mundo, que elas nasceram. O maior dom, a maior herança que ele recebeu foi a sua vida. Quando a pessoa vem ao mundo, o melhor dom, a vida lhe foi dada, mas a pessoa ainda não conhece Jesus. A palavra nos fala que o Pai repartiu, o Pai deu a vida a todos nós. Todas as pessoas que você vê aí fora, é porque Deus deu a vida a cada um. Quando a palavra nos fala: não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Esses dias um menino me perguntou: quando a gente acorda, você tem que pensar mais um dia ou menos um dia? Eu falei para ele: se você é cristão, você tem que pensar que o dia que você falecer, que for tirado dessa terra, você simplesmente vai entrar num sono profundo. Não é mais um dia, mais menos um dia. Você vai ter a vida eterna. Mas aquele que não aceitou a Jesus como Salvador, ele está esbanjando esse bem que o Pai deu, a vida. E essa vida vai se findar, um dia vai acabar e vai vir a condenação. Quando fala vivendo de forma irresponsável, se a pessoa realmente só for melhorada, for uma pessoa boa, mas ela não for convertida, ela está gastando a sua vida, o dom que Deus lhe deu. Esse primeiro filho, ele nos fala sobre a atitude que o homem tem antes da salvação, esse filho mais novo. A palavra nos fala: coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e começou a passar muita necessidade. Paz, a palavra paz, é o que um cristão ele sente. Deus coloca na vida dele, em todas as áreas, tudo o que ele precisa. Aquele verdadeiro cristão, aquele convertido, ele não passa necessidade de nada. Opressão pode vir, mas vem a vitória. Pode vir o que vir sobre a vida de uma pessoa que está no reino, ele passa por cima. Já as pessoas que ainda não encontraram Jesus, você vê dificuldades, você vê elas tentando lutar e tentando remar e se afundando. Simplesmente ela está gastando o dom que Deus lhe deu, a vida. A fome, não tem o que falar, sempre vai ser a falta da palavra,
a palavra é Jesus. Se essa palavra Jesus não entrar no coração da pessoa, um dia ou outro a fome vai vir. E ela vai parar nesse lugar que vocês estão. Ela vai vir, todo joelho se dobrará. Eu sei que as igrejas vão se lotar, porque daqui a um tempo vai vir um avivamento, onde pessoas vão vir receber a vida. Mas por quê? Porque lá fora elas vão começar a passar fome. A fome da palavra, a fome do Espírito Santo. A necessidade que vai vir é a necessidade de Jesus, é a falta do Pai. A palavra nos diz assim: por esse motivo ele foi se empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Essa palavra aqui, para vocês terem ideia, eu leio faz anos. Eu leio toda a Bíblia e sempre passo pelas palavras. E eu parei esses dias, prestes a dormir, já tinha passado a meia-noite, e eu li essa palavra e falei: Deus, o Senhor coloca 2 filhos, eu não acredito que é um dentro da igreja, que vê o outro voltando e fica revoltado. Por que o Senhor colocou o boi cevado? O Senhor tem que me explicar algumas coisas. E Deus me mostrou essa palavra. Antes eu acreditava que essa pessoa abençoava a vida daquele filho, dando um emprego para ele. Mas aí você descobre que no mundo, quem tem prendido as pessoas a trabalhar, ser escravo, é Satanás. E eu profetizo a vida daqueles que vão chegar a essa palavra. Se porventura vocês estão servindo a Satanás, vocês estão presos nas garras dele, eu declaro vocês agora libertos. Os seus ouvidos abriram, os seus olhos verão que você precisa do Pai, que vai vir conversão para a vida de vocês. Você vai perceber o que você precisa receber de Deus. E vai vir a liberdade. Vai vir. Um dos cidadãos daquela região mandou cuidar dos seus porcos, escravos de Satanás. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens da alfarrobeira com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. A palavra nos diz: o que você recebe estando longe do Pai? Nada. Você simplesmente vive, desperdiçando a sua vida. Até o momento que aquele filho ele caiu em si, que ele precisava se chegar ao Pai, que ele precisava estar ali. Ele nunca recebeu nada, escravo de Satanás, às vezes de vícios, pornografias, alcoolismo, cigarros, ou simplesmente escravo ali achando que ele é uma pessoa perfeita, que ele é justo, que ele faz tudo correto, que não há defeito na vida dele, que ele pode caminhar de cabeça erguida, mas a salvação ele não tem. Ele ainda não foi justificado perante Deus. Ele ainda não tem comunhão e paz com o Pai. Ele ainda não encontrou Jesus Cristo. Nesse momento, dá para se dizer que cai a ficha dele, que ele percebe que o que ele precisa é da salvação do Pai. A palavra nos continua falando assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Nessa noite, agora, estou liberando uma palavra sobre essa cidade, que todos aqueles que estão passando necessidade e fome do Pai vão cair em si, que sim, o Espírito Santo vai tocar, converter, e eles vão ser livres das garras de Satanás. Sim, meu Pai, nós acreditamos, Pai, no milagre que vai vir sobre essa cidade. E eu declaro a salvação de Jesus Cristo de Nazaré a todos os que escutarão essa palavra e a todos que vão testemunhar sobre ela, em nome de Jesus. A palavra nos fala, que Ele mesmo, o Filho, fala: levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para o meu Pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. É verdade, várias vezes a gente pensa, estamos fazendo alguma coisa errada, eu tenho que se aproximar do Pai, estou cometendo pecado. Não é errado, a palavra mesmo nos fala para nós se analisar e ver o que está acontecendo. Mas olha a atitude desse filho mais novo. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante. Quando seu pai o viu,
E pleno de compaixão correu ao seu encontro do seu filho e muito abraçou e beijou. A revelação mais bonita que tem nessa palavra: o filho caminhando em direção ali ao pai, e ele ainda estava longe, e o pai o viu e correu. Tenha certeza, todas essas pessoas que não têm a salvação em Jesus Cristo de Nazaré, o pai está olhando ansioso, esperando eles dar um passo em direção ao reino, simplesmente se levantar e perceber que é Jesus o Salvador, aquele que pode trazer a vida para o pai, para Deus, correr, abraçar e esbanjar todo o amor, cobrir de amor. Eu declaro a vocês, se por um acaso algum dia vocês ainda não experimentaram o amor de Deus, que o amor de Deus venha à vida de vocês, que o seu coração possa se encher, esbanjar, que possa se derramar de tanto amor, que você possa sentir uma alegria no seu coração e falar: é o amor de Deus que eu estou sentindo. Que você simplesmente possa festejar e glorificar o nome do Pai, que você receba o que o Pai tem para você, se sinta amado por Deus. Quando a palavra nos fala ali que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, Deus não colocou você simplesmente no mundo para você passar por dificuldades. Ele colocou você com um propósito, Ele já te conhecia. Você é filho de Deus, basta você se levantar e ir em direção a Ele, aceitar o que Ele fez por você, através de Jesus ali na cruz. No versículo 21 a palavra nos fala: então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ali nós não vemos uma atitude do pai perguntando, falando, condenando. Simplesmente o pai vai e o abraça, o ama, e ele mesmo, com a sua mente, sua mentalidade, ele fala de volta que ele é um pecador, que ele está errado, que ele não merece nada. Essa mentalidade que nós temos que fazer cair por terra. Às vezes vem uma opressão sobre a sua vida, você tem que perceber que você não é um simples homem, você é filho de Deus, que aquilo já não faz parte da sua vida, é passado, você deixou para trás. Você não pode ter uma mentalidade de escravo, de pecador. Você tem que perceber que o Pai te ama, que Ele está fazendo algo por você, que você é filho dele. Essa mentalidade. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo com distinção, põe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Quando eu falei ali sobre o título de você usufruir da vida cristã, você tem que entender que no céu tem várias coisas liberadas para você. Às vezes através simplesmente de uma postura sua, de fé, de saber quem você é. Quando o pai ele nos fala que ele trouxe uma roupa para o filho, você tem que saber que há sobre a sua vida uma unção que é destinada a você. Você foi enviado para essa terra para fazer algo diferente. Nós podemos testemunhar de vários mover que Deus fez através de nossas vidas, através da vida dos nossos líderes, pastores. Mas eu quero testemunhar de hoje por diante o que Deus vai fazer através da sua vida. Busque esse dom que Deus colocou sobre a sua vida. Ore ao Pai, fale: Deus, você me deu vestes, você me deu uma unção, você trouxe dons à minha vida. Se porventura você ainda não está fazendo nada no reino, eu declaro sobre a sua vida que esse tempo já se findou. Você vai começar a ser usado por Deus. Eu peço ao Pai que coloque pessoas no seu caminho para ser ministrada, para receber seu aconselhamento, palavra, para receber o que você tem para fazer no reino. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você vai perceber que você não simplesmente veio à terra para trabalhar, para caminhar, para se desgastar, para envelhecer. Eu declaro que você veio para fazer algo para Deus. Você é aquele filho amado em quem Deus tem prazer. Você vai usar essa unção, essas vestimentas que o Pai te deu para fazer algo por Ele e pelas pessoas. A palavra nos fala que Deus usa a vida
para abençoar a vida. É a sua vida, a unção está sobre você para fazer algo grande, para fazer algo maravilhoso, para fazer a diferença nessa terra. Quando a palavra nos fala que Ele nos deu um anel, essa aliança que nós temos com Deus, talvez nós temos que prestar atenção, saber da responsabilidade que nós temos, mas simplesmente aceitar que nós somos enviados por Deus para ser pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, para ser profetas. Nós temos que saber que sobre a nossa vida existe uma aliança, nos qual Deus nos derramou tudo o que precisamos para fazer diferença nesse mundo. Talvez você ainda não entendeu o que tem sobre a sua vida, mas você tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Você é rei, você é sacerdote, você pode tudo através da fé. Isso não sou eu que estou falando aqui como um irmão trazendo uma palavra, é a palavra de Deus que diz isso. Você pode tudo através da fé, tudo, o que você imaginar. A aliança que Deus te deu te dá direito a isso. Aí Ele nos traz uma sandália. O pastor Jackson me ensinou que os escravos não podiam usar sandália. E essa sandália também significa um caminho que Deus te deu. Quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você caminhava no mundo, fazia coisas erradas, você era dominado por Satanás. Mas quando você tem o entendimento de quem é Jesus Cristo e o que esse nome poderoso quer dizer, você tem que saber que é um caminho para você trilhar, o qual Deus te deu, essas sandálias que Ele te deu. Escolha todo dia vestir elas e andar pelos caminhos abençoados do Senhor. Não adianta você acordar e falar: Senhor, abençoa os meus caminhos. Deus te deu sandálias, te deu um caminho, Ele cuidou de você. Você tem uma família, você tem amigos, você tem parentes, você tem várias pessoas que simplesmente, se você andar no caminho que Deus propôs para você, você vai ver diferença na vida delas, na sua casa, no seu trabalho. O caminho. Lembre-se disso. Deus, Ele te deu uma unção, Ele te deu autoridade, aliança, e Ele te deu um caminho para você trilhar. E a palavra nos continua. Também trazei o novilho cevado e o preparai. Comamos, fazemos uma grande festa e regozijamos. Esse novilho cevado, esse boi gordo, é algo que estava separado ali para um momento especial. Por isso Jesus, Ele colocou em forma de parábola para nos revelar o novilho cevado. Por que antes não era repartido? Você tem que entender que antigamente existia a era da morte, depois o tempo da lei, e agora veio o tempo da graça. Esse novilho cevado que Deus deu para nós quando se tornamos filhos, quando entregamos a vida a Jesus, é a graça, é a tudo que você tem direito. Deus repartiu o que de melhor tinha no seu reino, a graça. Talvez você não entenda o que a graça pode trazer à sua vida. Se você um dia conseguir viver a graça salvadora, a graça abundante que tem em Jesus Cristo, você não vai mais passar por opressões, dificuldade, você não vai mais passar o que você passava antigamente. A graça pode te trazer tudo. A pessoa que realmente entende quem é a graça, ela não vai buscar o dinheiro que a graça traz. Ela vai buscar essa graça para agraciar a vida dos outros. Mas o dinheiro, a felicidade, a paz, vem de uma forma abundante, a gente não consegue entender, mas vem para a sua vida. Esse novilho cevado que Deus deu, que estava no reino, que era separado, é seu. Você pode tudo. A palavra nos diz: vamos festejar e se alegrar. Se você conseguir entender isso no seu coração, eu estou no reino, eu cheguei ao meu Pai, eu tenho direito à graça. Senhor, essa graça o que é? Só a graça de Deus basta para a sua vida.
Se você sair caminhando ali, ir para sua casa e pensar sobre a graça de Deus, ore a Deus para trazer resposta. O que a graça te dá direito, o que a graça pode fazer. Por isso, Deus ele festejou. Se você for ler todo esse capítulo, ele vai falar sobre dracma perdida, ele vai falar sobre a ovelha que foi achada, e ele aqui termina dizendo sobre o filho, sobre você e sobre tudo que você tem direito, sobre o que você pode usufruir nessa vida cristã. A palavra continua, que ele fala para trazer o novilho gordo, porque esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar o seu retorno. A festa no céu, quando uma pessoa se converte, é verdade. Uma vez eu orei a Deus, tanto escutar, eu via pessoas vindo aqui se convertendo, e eu falei: Deus, o Senhor já me mostrou tantas coisas, tantas visões, me mostre uma festa no céu, o que acontece quando a pessoa se converte. E eu fui ali e falei: Pai, é meu direito, eu sei, o Senhor pode me mostrar, me mostre. E naquela noite veio algumas pessoas aqui, eu fechei os olhos e eu tive uma visão maravilhosa, realmente a festa nos céus. Eu podia compartilhar com vocês, mas eu quero aconselhar vocês a orar ao Pai, pedindo para Ele mostrar o que tem no reino para vocês, mostrar o que a graça te permite, essa aliança com Deus, essa unção que tem sobre a sua vida. Busque mais de Deus, busque mais da palavra. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi, aproximando-se da casa, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Eu quero que vocês pensem nesse filho mais velho como a lei. Onde a lei não há graça. A lei, ela não aceita que você receba o que Deus tem para a sua vida. A lei é aquela que te condena, que fala que você está errado. A lei é aquela que te segura. É aquela que não deixa você aproveitar o que você tem. As atitudes do homem o mantinham debaixo da lei. Mas a salvação em Jesus Cristo nos permite entrar e festejar com o Pai tudo o que tem para nossas vidas. E a lei ali não entra. Ela pode simplesmente falar assim: no entanto, chegando em casa, o teu filho pôs para fora todos os seus bens com prostituta e tu ordenaste a matar o novilho gordo para ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só tua ordem. Contudo, nunca me ofereceste nem menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. A lei, 2000 anos de lei, a pessoa não conseguia cumprir ela e não houve recompensa nenhum. Não houve uma pessoa sequer que conseguiu chegar a Deus através da lei. Não teve um cabrito para festejar sobre isso. Pense nisso. Existe a lei, mas existe a graça. As suas atitudes erradas caíram por terra. Deus colocou no esquecimento. Aproveite essa graça, usufrua. Não deixe a lei condenar. Não deixe a lei dizer que está errado, por causa que através da lei você não recebe nada. Ensinamentos, coisas que vieram para nossas vidas, o que você acha que é certo, reflita. É a graça que está agindo sobre a sua vida? É a graça que está trazendo tudo o que você precisa? Então o pai falou: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. A lei quem deu foi Deus, mas Ele nos deu a graça. E eu agradeço a Deus por Ele me colocar nesse tempo, não colocar naquela época antiga, para mim poder experimentar e usufruir desse amor de Deus. A palavra nos diz: porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava sem esperança e foi salvo. Esse foi salvo é para você.
Você tem que entender que a salvação chegou para você através de Jesus Cristo. Aquela obra que Ele fez lá na cruz, se você olhar na palavra, Deus virou as costas para Ele. Ele falou: Pai, Deus, por que me abandonaste? Mas no mesmo instante, Deus ele não podia olhar para você. Você era pecador, você era descendente de Adão. O seu pecado foi para Jesus. Ele colocou tudo sobre si. Deus virou as costas para ele, mas olhou para você e te chamou de filho e te deu a graça, te deu o amor, te deu tudo o que você precisa para continuar, para você viver. E em nome de Jesus, eu estou declarando sobre a sua vida, se você ainda não experimentou a vida cristã, que você possa viver a partir de hoje, a partir de agora, que você possa experimentar. Eu profetizo dias de graça sobre a sua vida, dias da unção de Deus, do mover de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu declaro dias que você vai poder abençoar a vida do próximo, que você vai realmente experimentar o melhor de Deus. Eu declaro que você não vai ser simplesmente uma pessoa melhorada, você vai ser uma pessoa cristã convertida. E em nome de Jesus, o Filho amado em quem Deus tem prazer, em nome de Jesus. Agradeço a vocês, homens, que escutaram essa palavra e têm a decisão hoje de dizer se você é um homem cristão ou você é um homem que tem atitudes antigas, que está na lei. Amém, irmãos? Eu vou pedir para vocês virem aqui à frente, formar um semicírculo, e nós vamos estar orando. Podem começar, todos vindo aqui, vamos se aproximar. Muito se alegro com a visita de vocês, com a participação de vocês e do que Deus tem para fazer sobre a vida de vocês. Eu sei que dias do mover de Deus virão. Coloque suas mãos. A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.